Nada de Cidadão Kane, nada de Um Corpo que Cai, o melhor filme de todos os tempos. Agora é Jeanne Dielman, da Chantal Akerman. O que aconteceu? Vem que eu te explico. A Sight and Sound é uma das revistas mais prestigiosas de cinema e ela vem publicando já há 7 décadas uma enquete. Eles convidam críticos, arquivistas, pesquisadores, etc. para darem seus votos. Essas listas são cruzadas e a gente chega aos 100 melhores filmes de todos os tempos. Por enquanto, só 2 filmes tinham liderado essa lista, que eram Um Corpo que Cai, na edição passada, e antes dele apenas Cidadão Kane, que venceu várias edições seguidas da enquete. Pois agora, em 2022, chegou a versão dessa década, que não coloca nenhum dos dois no primeiro lugar, e sim Jeanne Dielman, um filme belga, franco-belga, dirigido pela Chantal Akerman. Para quem não conhece, é um drama sobre uma mulher que passa seus dias em casa, muito solitária, cuidando do filho, fazendo ações repetitivas. É um filme de mais de 3 horas de duração, quase 3 horas e meia, e muitas pessoas ficaram surpresas com esse resultado. E como assim esse filme pôde, do nada, entre muitas aspas, desbancar Um Corpo que Cai e Cidadão Kane, que ficaram em segundo e terceiro lugares. E eu já paro para perguntar aqui se você viu a lista, gostou, o que você pensa sobre ela, não se esqueça de deixar nos comentários. O que tem de mais interessante nessa lista, em primeiro lugar, é ela mostrar que a percepção do gosto e da qualidade muda com o tempo. Não existe filme bom ou ruim em si, ele só é percebido como bom ou ruim pelas pessoas da sua época. Segundo o que vários detratores estão reclamando da lista da Sight and Sound por ter colocado o filme de uma diretora em primeiro lugar, falando que é apenas uma pressão, tinha que colocar o filme de uma mulher e a revolução woke. Aí a gente começa a perceber como crítica de cinema ou estudos de cinema ainda são um meio tanto elitista quanto machista e conservador. Afinal das contas, Jeanne Dielman já estava na lista, então assim, não é que descobriram esse filme do nada e, meu Deus, resolveram colocar em primeiro lugar. Ele sempre foi considerado um dos melhores da história do cinema, só que agora ele ascendeu algumas posições. E é estranho pensar que se o primeiro lugar tivesse sido, por exemplo, um filme do Godard, um filme do Kubrick, ou um filme do Bergman, ninguém ficaria realmente surpreso, ninguém protestaria, porque esses nomes já vinham sendo considerados como os grandes autores do cinema. Em paralelo, a gente tem grandes obras de diretoras mulheres e mesmo assim, elas não vinham sendo consideradas como as grandes realizadoras, grandes autoras da história do cinema. Além da Chantal Akerman, em primeiro lugar, tem Agnès Varda, Jane Campion, tem Lucrécia Martel. E esse grupo mais conservador tolerava a presença delas ali no meio, contanto que não roubando o protagonismo deles. O diretor Paul Schrader, inclusive, protestou, falou que é um absurdo, que estão forçando a barra na contagem, etc, etc. Mas o que aconteceu é que essa lista está cada vez mais abrangente, ela finalmente começa a acolher mais votantes mulheres, mais votantes negros, negras, asiáticos. Quanto mais plural é o grupo que você cria, mais percepções você vai ter. Mesmo assim, vamos lembrar que o progresso feito em termos de representatividade na lista da Sight and Sound ainda é muito tímido. No total, são apenas 11 filmes dirigidos por mulheres numa lista de 100. Ou seja, a gente ainda tem 89 filmes dirigidos por homens. E mesmo assim, estão considerando que, meu Deus, estão tomando nossos lugares, pobre de nós homens. Calma lá, né? Além disso, essa lista tem 36 filmes norte-americanos e 33 filmes franceses. Ou seja, 1/3 da lista está com os Estados Unidos, 1/3 da lista está com a França e só sobra 1/3 para o resto do mundo inteiro. Não tem nenhum filme latino-americano. E mesmo entre os africanos também existem pouquíssimos filmes, com destaque pelo menos para 2 filmes do Senegal. A gente imagina que muitos desses votantes não tenham, por exemplo, colocado Cabra Marcado para Morrer ou Deus e o Diabo na Terra do Sol entre os brasileiros, ou filmes do Solanas, muitos clássicos mexicanos, chilenos, argentinos, talvez porque não tenham sequer visto esses filmes. Aí vem também uma questão de colonização dos gostos e do conhecimento. As nossas referências de cinefilia na América Latina, na América do Sul, ainda são muito devedoras aos Estados Unidos e à Europa, razão pela qual muitas pessoas daqui ainda votam muito só nos filmes de lá. Em compensação, é raro que os europeus e os americanos, que compõem a grande maioria dos votantes, conheçam os filmes daqui. Então a gente compreende que no final, quando cruzadas as listas, nem o filme brasileiro, chileno, argentino tenha permanecido no topo. Outro fator que chamou muita atenção é a inclusão de 4 filmes bastante recentes, que são Corra, do Jordan Peele, O Parasita, do Bong Joon-ho, Retrato de uma Jovem Chamas, da Céline Sciamma, em 30º lugar, e Moonlight, Sob a Luz do Luar, do Barry Jenkins. Tivemos mais protestos dessa vez, falando que eles são recentes demais para serem considerados os melhores do cinema, e que a gente deveria esperar mais tempo para ver se eles permanecem na cultura, se eles ficam na memória, etc. Mas a gente tem que pensar que os filmes que a gente faz hoje, de onde quer que eles venham, possam ser tão bons quanto os clássicos do passado. A gente não pode só reverenciar os filmes de antes. Os Godards, Antonionis, Truffauts, Kubricks de ontem também existem hoje e serão esses filmes reverenciados daqui a 50, 70 anos. Mesmo assim, calma lá com toda essa reclamação, porque são apenas 7 filmes do século XXI entre os 100 melhores. Ou seja, a gente ainda tem 93 filmes que são de 2000 para trás. E as reclamações, claro que não pararam por aí. Tem muita gente falando que, meu Deus, como assim? Não tem nem o filme do Buñuel, não tem nem o filme do Pasolini. Ao mesmo tempo, grandes clássicos caíram da lista.
O Poderoso Chefão 2, Toro Indomável, Lawrence da Arábia, O Sétimo Selo não estão mais entre os 100 primeiros. O que está acontecendo agora, para além de uma pressão do politicamente correto, de ter que ter mais obras de negros, mais obras de mulheres, é o fato de a gente perceber que esses filmes já existiam desde sempre. A gente não está forçando a barra para dizer que esses filmes são muito bons, a gente está finalmente aceitando que filmes que não sejam feitos por americanos ou europeus brancos também possam ser excelentes. Quanto à pergunta, será que Jeanne Dielman merecia? Será que eu não mereceria um filme da Varda? Ou um filme da Jane Campion? No final das contas, essas listas são convenções e elas dizem muito mais sobre quem está votando, sobre a sociedade da época, do que sobre os filmes votados. Afinal, nenhum deles mudou desses filmes antigos até hoje. O que mudou foi quem está votando ou quais critérios adotaram para votar. O que tem de mais interessante nessa lista do Sight and Sound, que coloca o Jeanne Dielman em primeiro lugar, é uma nova maneira de valorizar essa estética do cinema. Orson Welles, em Cidadão Kane, foi muito conhecido especialmente pelos movimentos de câmera, pela linguagem que ele trouxe a seguir, e Alfred Hitchcock ainda é muito estudado pelo uso que ele fez da câmera, como criar tensão, enquadramentos, montagem, etc. Com Jeanne Dielman, de 1975, o que entra em primeiro lugar não é mais apenas a maestria, o controle, enfim, essa coisa muito vaidosa do diretor como figura única, mas também o humanismo da obra. O filme é cheio de planos fixos, um olhar mais contemplativo, um tempo mais dilatado, e ele valoriza muito o humanismo dessa personagem. Nem Cidadão Kane, nem Um Corpo que Cai são conhecidos como grandes filmes humanistas, grandes debates sobre sociedade. Era uma concepção de cinema de autor mais antiga, digamos, que chama muita atenção para a própria pessoa, que controla todo o processo criativo por trás das câmeras. E agora a gente tem também uma autora, sem dúvida, muito boa, que maneja perfeitamente a linguagem do cinema, mas que sabe usar todo esse domínio da linguagem cinematográfica para colocar seus personagens e seus temas sociais à frente. Os novos filmes dirigidos por mulheres, inclusive, que entraram na lista, como Os Catadores e Eu, Filhas do Pó, Tramas do Entardecer e Cléo de 5 a 7, são filmes de um rigor estético muito forte, mas também muito preocupados com uma representação social. São filmes que questionam a pressão exercida sobre as mulheres, a marginalidade da mulher negra. A gente finalmente está começando a valorizar um pouco mais esses filmes que tenham algo a dizer também sobre a sociedade, não apesar de si mesmos, e que não chamem apenas atenção para o virtuosismo de seus diretores, mas também para o discurso, para a maneira como conteúdo e estética se articulam. Não estou dizendo que os outros não sejam bons, é claro, tem filmes excelentes ali, mas se a gente quisesse, a gente também encontraria filmes excelentes sem filmes, se a gente quisesse só latino-americanos, só dirigidos por mulheres. Eu espero que na lista de 2032, daqui a 10 anos, não apenas a gente tenha Jeanne Dielman, Cléo de 5 a 7, mas que a gente tenha também Cabra Marcado para Morrer, Limite, Ganga Bruta, que sempre foram tão bons quanto seus Godards, Antonionis, Bergmans, mas não recebiam o devido valor. O que essa lista aponta de maneira ainda muito tímida é quanto a gente precisa descolonizar o nosso olhar e como esse processo está só no começo. É isso por hoje, deixe seu comentário, curta, compartilhe, siga o canal, me diga o que você acha dessa lista e de outras listas que estão chegando por aí, e até a próxima no Meio Amargo.